Salas de operações. Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, explicar como são as salas de operações, né? Eu, em 2021, eu tive acesso a uma sala de operação, aonde eu ganhei dinheiro por 2 meses, né? Mas fiquei nessa sala, acho que mais ou menos uns 5, 6 meses eu fiquei lá. Mas eu só copiei mesmo as operações por 2 meses, junho e julho. Nesse meio tempo de junho e julho, eu fui estudar, estudei pra caramba, uma média de 15, 18 horas por dia nesses 2 meses, de domingo a domingo, sem folga. Eu estudava para sair dessa sala de operação. Eu não queria estar lá, né? Não por ingratidão. Quero que fique bem claro aqui que eu não tenho ingratidão, tá? Eu sou muito grato, aliás, né? Porque quando eu quebrei ali em maio de 2021, eu procurei ajuda pelo Instagram, tentei mandar mensagem para várias pessoas, traders, né, pedindo ajuda, que me ajudasse, porque eu tinha quebrado, perdido todo o meu dinheiro. E uma pessoa em especial, lá do Rio de Janeiro, não vou deixar nome nem nada, mas ele sabe que eu sou muito grato a ele. Eu estou até devendo uma visita a ele para dar um abraço, porque eu não o conheço pessoalmente, pelo tanto que ele me ajudou naquela época, né? Ele atendeu a minha mensagem, respondeu, pediu meu número de telefone, me ligou, pediu que eu contasse tudo o que aconteceu. Eu contei, ele virou para mim e falou assim: ó, eu não tenho muito como te ajudar, mas eu tenho uma sala de operação, eu vou te dar acesso a essa sala de graça. Você entra lá e copia as minhas operações e tenta fazer um dinheiro. E aí você se recupera pelo menos um pouco, não vou garantir que você vai recuperar tudo, mas você recupera um pouco, depois você sai operando, estuda. Eu tenho um canal também no YouTube. Você vai lá, tem um monte de conteúdo, tem muita coisa lá. E eu fui assistir muita coisa do conteúdo dele, né? E comecei a copiar as operações dele. E eu fiz uma grana na época. Eu fiz um valor até que interessante, né? E foi onde que eu pude começar novamente um day trade em agosto de 2021 com as minhas próprias pernas, né? Então, assim, hoje eu indico? Não. Não indico para ninguém. Eu não tenho sala de operação. Não indico que as pessoas façam isso. Por quê? Porque na época eu não tinha conhecimento do que é uma sala de operação. Hoje eu tenho conhecimento do que é uma sala de operação. E eu não vejo isso viável. Não vejo como ser viável uma sala de operação ao longo prazo, né? E o trader, ele não pode pensar em vir aqui uma, duas vezes por semana, né? Ele tem que pensar no day trade como um meio, né? Uma empresa, vamos dizer assim, onde ele pode ficar pelo menos 5, 10 anos operando. E uma sala de operação, eu não vejo ela rentável em 5, 10 anos, né? A sala de operação é muito instável, né? E eu vou mostrar para vocês o que nós fazíamos naquela época, tá? Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Nós fazíamos muitas operações de rompimento de fundo e topo. O que é isso, Paulo? Ele ia lá e colocava uma operação aqui assim, ó. Aqui, pessoal, eu vou vender e aqui eu vou comprar. Acima desse topo ele comprava e abaixo desse fundo ele vendia. Só que ele não usava o gráfico de Renko. Ele usava o gráfico de candlesticks. Ele usava o gráfico de Renko, né? E ali, pessoal, o mercado, lógico, ele rompe fundo, ele rompe topos, normal. Só que isso não é rentável a longo prazo. E eu comecei a perceber isso. E aí eu tinha dias que eu perdia, tinha dias que eu ganhava, nós dependíamos dele. Tinham dias que ele não operava, que ele não estava no escritório, que ele não estava lá presente. Quem operava era outra pessoa, né? E eu não confiava muito nessa outra pessoa, eu confiava nele. Então, assim, eu ficava amarrado a ele, né? E ele me deu acesso gratuito, ele nunca me cobrou um centavo, né, disso, né, desse acesso.
mas ele cobrava de outras pessoas um valor que, se eu não me engano, naquela época, era em torno de R$ 150 por mês. Nós tínhamos na sala algo em torno ali, pessoal, de, sei lá, 30, 50 pessoas. Então façam as contas, né? 30 pessoas a R$ 150 por mês dá aproximadamente R$ 4.500 por mês. Só copiando as operações dele. Então a sala de operação, ele ficava no simulador dele, ele não perdia, não ganhava, não fazia nada, porque é proibido uma sala de operação a pessoa operar o seu próprio dinheiro, é proibido pela CVM. Né? Então a pessoa ficava ali, era um canal dentro do, ai, meu Deus, Meet, acho que é o Meet do Google, que nós fazíamos ele fazia essa transmissão. Todos os dias ele mandava o link para nós tínhamos grupo de WhatsApp, né? Era bem legal, assim, de acompanhar, sabe, no início. E aí depois começou a ter uma certa disputa, e aí eu comecei a achar meio estranho, decidi parar de seguir. Eu já tinha estudado, criado a minha forma de operar, que eu venho até hoje operando da mesma forma. Parei de olhar o Renko, comecei a olhar Candlestick, o que melhorou para mim também bastante, olhar o Candlestick, não ficar muito de olho no Renko. Então eu mudei o meu jeito de operar. Aquilo que ele fazia, ou faz até hoje, eu não sei, de rompimento de fundo ou rompimento de topo, eu parei com isso. Né? Eu comecei a operar de outra maneira. Então, quando ele já estava aqui esperando para comprar, eu já tinha comprado aqui embaixo e subia comprado junto com ele. Só que ele saía, por exemplo, com 3, 5 pontos de dólar, eu seguia com a operação e eu pegava 20, 30, 40 pontos. E aí, quando ele perguntava na sala, pessoal, vocês pegaram a operação, quantos pontos vocês saíram e tal? Depois ali de agosto, né, que eu passei a operar sozinho, não com as operações dele, eu falava a minha quantidade de pontos que eu tinha pego, né? Não falava a quantidade de contratos, mas eu falava a quantidade de pontos. Ah, eu peguei 30 pontos. Mas como que você pegou 30 pontos, né? Ah, antes de ter comprado aí, de subir o rompimento, eu já estava comprado já antes. E aí um movimento que ele pegava 5, 10 pontos, eu pegava 20, 30 pontos, né? Comecei a enxergar isso, né? Diferente dele. E aí começou a gerar uma certa desconfiança, inveja, né? As pessoas começavam a comentar, ah, vê lá, impossível, isso não existe, esse cara tá mentindo, e não sei o quê. E aqueles comentários começaram a me chatear um pouco. No final do ano, nós tivemos, não uma briga, né? A gente nunca discutiu, a gente apenas parou de se seguir do nada e paramos de nos falar. A gente nunca brigou, discutiu, nada disso. Eu dei acesso a ele às minhas linhas, meus pontos de suporte e resistência, pedi para que ele não transformasse um indicador, pedi para que ele utilizasse, para que ele ganhasse dinheiro, expliquei o que, que eu fazia. Ele entendeu, só que ele transformou no indicador. E aquilo me chateou, né, bastante. E ali eu parei de falar com ele assim do nada, ele também parou de falar comigo. Não, fui ver umas semanas depois, a gente tinha parado de se seguir. Então esse foi a minha experiência com uma mesa de operação, né? Copiar essas operações de terceiros, né? E o copy, pessoal, como eu falei no vídeo anterior a esse, o copy é a mesma coisa, só que diferente do copy, onde tudo é automático, né, que a pessoa pode ir lá contratar o copy e ir trabalhar, ir para o serviço dela, continuar a vida dela normal, sem precisar acompanhar o mercado. Aqui na mesa de operação, eu preciso acompanhar o mercado porque eu preciso colocar a quantidade de contratos, eu preciso gerenciar, eu preciso saber onde está comprando e colocar junto, né? Então tem assim, tem até outra coisa também que eu não indico, que é a geração de liquidez, né? Como eu disse para vocês, imaginem só. Eu tô aqui, ele vira e fala assim, ó, pessoal, eu tô comprado no 594. 5.594 eu tô comprado. Aí vem uma pessoa lá da Bahia, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, pessoal? Nada contra, não. É uma pessoa lá da Bahia, lá do Nordeste, que coloca 10 contratos no mesmo preço.
Aí vem outro do Rio Grande do Sul e coloca mais 10 contratos no mesmo preço que ele. Aí vem outra pessoa de Minas e coloca mais 10 contratos. Vem outra pessoa lá do Pará, coloca 10 contratos. Vinha eu de São Paulo e colocava 10 contratos. O que está acontecendo aqui, pessoal? Olha a criação de liquidez. Quando eu faço isso, eu estou mostrando para o mercado que aqui no preço de 5.594 eu quero comprar 50 contratos, 51 contratos. E aqui, né, 5 pontos acima, eu estou vendendo mais caro do que eu comprei os mesmos 51 contratos. Só que aqui embaixo eu estou vendendo 51 contratos, tomando prejuízo, porque eu estou vendendo mais barato do que eu comprei. E aqui eu estou vendendo mais caro do que eu comprei. O mercado está vendo isso. O mercado está vendo essas ordens aqui apregoadas. Isso é a geração de liquidez. E aí vem um fundo, vem um operador grande, que ele está vendo tudo isso já marcado no booking, que está vendo tudo isso aqui acontecer, ele vem, ele pega a sua ordem aqui de compra, ele vende para você. Depois ele começa a vender, vender, vender e volta e te estopa. E aqui ele sai da operação, no seu stop. Porque você deixou pré-programado. Ele está mostrando para você. Imaginem num jogo de futebol, aonde o ponta esquerda ele está com os dois braços levantados, do lado do zagueiro, marcador, né, pedindo a bola, gritando: "Ô, passa a bola aqui para mim". O que o zagueiro vai ver? Né? O zagueiro vai lá e vai se antecipar. Então, muitas estratégias dentro do futebol, por exemplo, que eu estou utilizando aqui o futebol, eles vêm a tentar enganar, ludibriar o adversário não falando onde ele está. E isso eles treinam antes, né? E aqui no mercado é a mesma coisa. Agora, se por exemplo ele falar, só pessoal, aqui no 500 e tal, a gente vai vender, não sei o que você tem, mas todo mundo espera chegar lá. Se chegar lá, aí nós vamos comprar. Se não chegar, a gente não compra. Aí muda a estratégia. E aí todo mundo vai começar a comprar, aí desloca o preço para cima. Vocês entenderam? Só que isso não acontece numa sala de operação. E nós temos tantas salas de operação. Nós temos sala de operação de corretora. Nós temos sala de operação dentro do YouTube de corretora de outros traders, traders masters. Eu já vi, pessoal, algo em torno de umas 50 salas de operação. Já vi sala de operação de Forex, de ações. Já vi de tudo no YouTube. De tudo, de tudo, de tudo. Eu não sei quantas tem hoje, porque eu não fiz esse levantamento antes desse vídeo. Eu não fiz esse levantamento, não contei, não fui olhar, né? Mas tem muitas ainda. Eu sei que as corretoras estão no YouTube com as suas salas de operação e para mim não faz nenhum sentido. Mas eu consigo entender o investidor que segue isso. Eu consigo entender. Eu consigo saber o que passa pela cabeça, porque é a mesma coisa que passou pela minha cabeça. Eu quero tranquilidade. Se perder, a culpa não é minha, a culpa é do cara. Eu vou atrás do cara, eu vou culpar ele, eu vou processar ele. Né? A maioria das pessoas, a grande maioria, né, eu dizer aí 95 das pessoas, 90% das pessoas não querem tomar decisões próprias, elas têm medo, elas preferem culpar outras pessoas. E esse é o grande mal do day trade. O day trade, pessoal, nós temos que tomar nossas decisões. Se eu ganhei, é mérito meu. Se eu perdi, a burrice, a idiotice, o erro também é meu. E é por isso que nós temos poucos traders que ganham dinheiro realmente no mercado. É por causa disso. Esse é um dos motivos. A maioria das pessoas querem que outras pessoas deem a opinião delas para elas tomarem uma decisão. Nunca tomam decisão por si só. E se erra, vai em cima da pessoa. Não, mas você perdeu o meu dinheiro. Eu paguei para você ganhar. E começa essa discussão. Vão para a justiça e tal. O que eu fiz? Eu saí disso. Eu tomo as decisões. Eu faço. Eu erro? Erro. Eu tomo stop até hoje? Tomo. Tomo stop até hoje. Esses dias mesmo, acho que foi terça-feira, eu fechei negativo. Terça ou quarta? Foi quarta-feira. Quarta-feira eu fechei o dia negativo. Devendo pro mercado. Sorte
Sorte que eu tinha feito algumas operações segunda e terça. O que eu perdi na quarta não afetou muito o que eu ganhei na segunda e terça, porque eu gerenciei, né? E eu estava bastante negativo até na quarta-feira, mas depois eu recuperei meu prejuízo, terminei o dia com prejuízo, mas a minha semana não foi afetada. Hoje é sexta-feira 13 e eu estou positivo na minha conta, mesmo tendo tomado stop na quarta-feira, mesmo tendo perdido, fechado o dia negativo na quarta-feira, eu estou fechando a minha semana positivo, tranquilamente, isso é normal. Só que as pessoas que querem ser traders, elas têm que entender isso. Eu acho interessante a pessoa olhar, principalmente no YouTube, que é de graça, vai lá, olha como é que é uma sala, olha como é que aquele trade olha para a movimentação do mercado, vai lá ver, vai dar, olha assim, sem compromisso, né? Baixa a plataforma, olha, vê o que ele está falando, às vezes alguma coisa faz sentido, outras coisas não. Tire a sua opinião, mas não sigam, pessoal. Não sigam, não coloquem dinheiro nisso. Ah, vou seguir o cara, porque o cara eu tô acompanhando aqui tem 2 meses, o cara só acerta. Não, eu vou entrar aqui e vou começar a seguir o cara. Cuidado, tá? Cuidado, pessoal. O cara que tá do outro lado operando, ele não tá operando o dinheiro dele, ele tá no simulador. Vocês vão operar seu dinheiro, tá? Então cuidado com isso.